Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos resolver agora algumas questões de força magnética. Questão de número 1. Determine o valor da força magnética sobre um fio de comprimento 1 metro que conduz uma corrente elétrica de 0,2 amperes, considerando que o valor do campo magnético é de 10 teslas. E que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com o vetor campo magnético. Beleza, galera. Ele pergunta aqui direto, né? Tá perguntando direto aqui quanto é que vale a força magnética. Vamos ver quais são os dados que a gente tem aqui. Os dados que a gente tem aqui são o comprimento do fio condutor, que vale L, que é igual a 1,5 metros. Eu tenho aqui também a corrente elétrica que atravessa esse condutor, 0,2 amperes, ou também 2 vezes 10 a menos 1 amperes, é a mesma coisa. Ele dá o campo magnético, que é igual a 10 teslas. E dá o ângulo. Que ângulo é esse? Esse ângulo bem aqui, galera, olha. Dê uma olhada aqui nesse desenho, é uma representação do que está acontecendo. Esse desenho ele não está na questão, não é fornecido pela questão, mas você pode imaginar. O ângulo θ é esse aqui que ele está falando. Esse ângulo de 30 graus é o ângulo que o fio condutor está posicionado com relação ao vetor campo magnético. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Bom, galera, agora eu tenho que lembrar da expressão que encontra ou que calcula a força magnética aí nesse fio condutor. Ela será a seguinte: campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento desse fio vezes seno de θ, seno do ângulo. Então a força magnética será, o campo magnético ele deu aqui 10 teslas. A corrente ele deu bem aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,2, vezes o comprimento ele deu bem aqui, 1,5, e o ângulo é de 30 graus, seno de 30 graus. Força magnética será, bom, 2 vezes 1,5 é 3 vezes potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 10 elevado a mais 1 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 10 elevado a 0. Conserva a base e soma os expoentes. Mais 1 menos 1 dá 0. Vezes o seno de 30, cara, a gente tem que lembrar lá daquela tabelinha, né, dos ângulos 30, 45 e 60. O seno de 30 é igual a meio. Força magnética será, bom, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, vou ter aqui 3 sobre 2. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. A força ela é medida em newtons. E assim a gente resolve finaliza essa primeira questão. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Suponha que uma carga elétrica de 1 microcoulomb tenha sido lançada com velocidade igual a 8 vezes 10 a terceira metros por segundo em um campo magnético uniforme de 8 teslas. Considerando que 45 graus é o ângulo formado entre a velocidade da carga e o campo magnético, determine a força magnética que atua sobre essa carga. Bom, vamos juntar aqui os nossos dados que estão sendo nos dados. Primeiro, a carga elétrica tem carga igual a 1 microcoulomb. Galera, já vou logo fazer a transformação aqui, tá certo? Para facilitar as contas. Micro é uma potência de base 10 disfarçada. O micro é o 10 a menos 6.
Lembra? Cent é 10 a menos 2, milli 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e já está transformado. A velocidade dessa carga aí é de 8 vezes 10 a terceira metros por segundo. Já está em metros por segundo, está no Sistema Internacional de Unidade. O campo magnético aí, ele diz que é uniforme, vale 8 teslas. O ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético é de 45 graus. E ele quer saber qual é a força magnética atuante sobre esta carga elétrica. Bom, galera, esse desenho aqui ele também não é fornecido, mas você tem que imaginar ele, beleza? Então, vamos supor que eu tenha aqui uma carguinha, tranquilo, e ela se move com ângulo, com velocidade v, e essa velocidade v faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético B. Então, o ângulo ele é destacado bem aqui, é o ângulo θ. Esse ângulo é de 45 graus, como a questão está fornecendo, está dando para a gente. Bom, a força magnética sobre uma carga é determinada pela seguinte expressão. Carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo θ. Força magnética será... A carga é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. A velocidade é de 8 vezes 10 ao cubo. O campo magnético é de 8 teslas e o ângulo θ é de 45 graus. Força magnética será... Bom, 1 vezes 8 vezes 8 dá 64 vezes potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 10 menos 6 mais 3 dá menos 3. O seno de 45 eu tenho que lembrar lá dos meus três ângulos, não é verdade? Seno de 45, 30, 45 e 60. O seno de 45 graus, de acordo com aquela nossa tabela, é igual a raiz de 2 sobre 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. Fica 32 vezes raiz de 2 vezes 10 a menos 3. Força magnética será... Galera, a raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,4. Então, eu tenho 32 vezes 1,4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ficar igual. 32 vezes 1,4 é 44,8 vezes 10 a menos 3. Arrumando isso aqui para ficar de acordo com a notação científica, então eu tenho que essa vírgula aqui ela pode andar para trás uma casa. Esse número vai ficar 4,48 vezes 10. Mas como ela andou para trás, tá certo? Esse expoente aqui ele vai ter que aumentar uma unidade. O número aqui, este número que era 44,8, agora é 4,48. Ele diminuiu. Então, a potência vai ter que aumentar uma unidade porque eu andei apenas uma casa decimal. Então, vai para menos 2. Logo, a força magnética será aproximadamente 4,48. Eu posso arredondar para 4,5 vezes 10 a menos 2. Newtons é a unidade de força. E esse aqui é o nosso resultado. Questão de número 3. Uma haste de 15 gramas e 50 centímetros de comprimento, imersa em um campo magnético de módulo 3 teslas, e esse campo magnético tem sentido para dentro do plano, está pendurada por duas molas flexíveis, feitas de material e presas em cada uma das suas extremidades. Elas estão presas em cada uma das suas extremidades. Qual deve ser o valor da corrente elétrica? Ou seja, o valor da corrente elétrica é o que ele quer encontrar nessa haste, para que as trações nas molas sejam nulas.
Galera, o que ele quer saber aqui é o seguinte, vejam, podem estar comprimidas ou esticadas. Nessas duas situações, elas estão tracionadas. Quando é que uma mola não está tracionada? Quando é que a mola está com tração nula? É quando ela está em equilíbrio, quando ela está na sua posição de equilíbrio, quando ela não está nem esticada, nem amassada ou comprimida. Galera, esse desenho que vocês estão vendo aí, a questão não está dando. Nós precisamos imaginar e fazer um desenho para facilitar a nossa resolução. Então, como ele falou uma haste é esse pedaço de fio aqui. Pode ser esse pedaço de fio. Isso aqui é a haste, tranquilo? E ela tem comprimento igual a 50 centímetros, que é dado. E ela tem massa também, olha, massa de 15 gramas. Beleza. Ela está imersa em um campo magnético com sentido para dentro. Tranquilo? A gente vai já avaliar isso aí rapidinho. E está pendurada por duas molas flexíveis. Está aqui, eu imaginei as duas molas penduradas por duas molas flexíveis. E elas estão presas em cada uma de suas extremidades, ou seja, a extremidade superior está presa, vamos supor, num teto, e a extremidade inferior está presa na haste. Extremidade superior presa no teto, extremidade inferior presa na haste. Beleza. Agora, galera, ele quer saber o seguinte, ele diz também, a questão, claro, diz que o sentido do campo magnético aí é para dentro. Então, eu vou colocar o sentido aqui do campo para dentro. E vocês lembram que o símbolo para o campo entrando é este aqui. Este é o símbolo para o campo entrando aí na tela do seu computador, entrando na tela do seu smartphone. Esse aqui é o sentido do campo. Ele está entrando. Bom, a pergunta é a seguinte, qual deve ser o valor da corrente elétrica? Ele dá o valor do campo, né, que vale 3 teslas. E quer saber quanto é que vale a corrente elétrica para que as trações das molas... Ou seja, ele quer saber qual é a corrente elétrica para que essas duas molas aí, elas não estejam nem esticadas, nem comprimidas, ou seja, estejam na posição de equilíbrio. É isso que ele quer saber. Qual é essa corrente que vai passar aqui na haste? Eu vou desenhar, tá certo? Aqui, só para vocês enxergarem. Ele quer saber qual é a corrente que passa aqui nessa haste. Beleza? Só que essa corrente, ela pode passar tanto no sentido, como vocês estão vendo aí, para a direita, como para a esquerda. Qual sentido ela vai estar atravessando? É isso que a gente vai avaliar agora. Veja, sobre essa haste, vocês concordam que sobre essa haste está atuando uma força-peso? A força-peso para baixo. A força-peso da haste. Agora, galera, para que essa haste esteja em equilíbrio, e estando em equilíbrio, as molas não estarão tracionadas, as molas também estarão em equilíbrio, elas não estarão nem esticada, nem comprimida, você tem que concordar que deve ter uma força para cima, equilibrando esta força-peso. Tem que ter uma força para cima, equilibrando essa força-peso. Que força é essa? É justamente a força magnética. E é agora que eu vou determinar o sentido dessa minha corrente. Vejam, utilizando a regra da mão direita, espalmada, o meu polegar aponta no sentido da corrente. Então, se eu apontar aí no sentido que está da corrente, ela está para a direita. O campo, ou seja, os seus 4 dedos, vão indicar o sentido do campo, né? Entrando na tela do seu celular. E o sentido da força magnética é o sentido da palma da sua mão. Então, se você fizer nesse sentido a corrente, você vai ver que a força magnética estará para cima, porque a força magnética sai da palma da sua mão. Se eu fizer ao contrário, por exemplo, a corrente elétrica para a direita
e os 4 dedos entrando, você vai perceber que a palma da sua mão vai apontar para baixo, no mesmo sentido do peso. Ora, assim a força magnética vai se somar com a força peso e elas vão puxar essa haste para baixo, esticando a mola. E se a mola está esticada, então ela está tracionada. Mas a questão quer saber o valor da corrente para que a mola não esteja tracionada, para que ela esteja aí na sua posição de equilíbrio. Para isso, meus queridos, para que isso aconteça, a força magnética ela tem que ser igual à força peso. Lembra lá daquela brincadeira, o cabo de guerra? Uma galera puxa para um lado, outra galera puxa para o outro, e a corda ali não vai sair do lugar se as duas forças de ambos os lados são iguais. Então, se eu tiver aí a força magnética igual à força peso, essas molas não estarão tracionadas. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. A força magnética eu sei que é campo magnético vezes corrente elétrica vezes o comprimento da haste, vezes o seno do ângulo que essa haste está fazendo com o campo magnético. O peso é medido pela massa vezes a gravidade. Galera, o θ aqui vale 90 graus. Esse θ, ele vale 90 graus, porque a haste ela está fazendo 90 graus com o sentido do campo magnético. E seno de 90 graus é igual a 1. Então, isso tudo aqui é igual a 1. Então, a minha expressão vai ficar campo vezes corrente vezes comprimento igual a massa vezes gravidade. Beleza, galera. Eu tenho o valor do campo? Tenho, ele está bem aqui. Eu tenho o valor da corrente? Não, é o que eu quero saber. Eu tenho o valor do comprimento? Sim. Mas esse comprimento, galera, esse comprimento está em centímetros. Eu tenho que transformar ele para metros. Mas lembra que o cent é 10 a menos 2? Então, no lugar do cent, eu vou colocar 10 a menos 2 e repito metros. Ponto. Já está transformado. A massa vale 15 gramas. Galera, a massa não pode estar em gramas, ela tem que estar em quilograma. Para tanto, eu vou multiplicar aqui por 10 ao cubo e por 10 a menos 3. Aí sim ela vai estar em quilograma. Por quê, professor? Porque vejam, 10 a terceira vezes 10 a menos 3 conserva a base e subtrai os expoentes. Vai dar 10 elevado a 3 menos 3, que dá 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 15 vai dar 15 gramas. Então, por que o senhor fez isso? Simples, porque esse 10 ao cubo é o meu K de quilo. Esse 10 ao cubo é o meu K de quilo. E eu vou colocar ele ali do lado do grama. Vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pronto, já está transformado. Agora eu vou substituir os valores aqui, galera. Olha só, o campo magnético, ele vale 3 teslas, vezes a corrente que eu quero saber, vezes o comprimento é 50 vezes 10 a menos 2 metros, igual, aqui a massa vale 15 vezes 10 a menos 3 kg, vezes a gravidade, ele não dá o valor, mas a gente já sabe de cabeça que vale 10. Tudo da corrente aqui elétrica, que está do lado da corrente elétrica, vai para o outro lado multiplicando. Eu vou ter 15 vezes 10 a menos 3 vezes 10 sobre... O 3 vai para o outro lado dividindo, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 50 vezes 10 a menos 2 também passa dividindo. A corrente elétrica será... Bom, galera... vai ficar 15 aqui em cima, a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido. Aqui embaixo, 3 vezes 50 dá 150, vezes 10 a menos 2. Beleza. Então, eu já posso aqui simplificar 10 a menos 2 por 10 a menos 2. Vai sobrar 15 dividido por... Galera, 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10. Eu posso simplificar 15 por 15. Vai sobrar aqui em cima 1 e aqui embaixo 10. Galera, 1 dividido por 10 é 0,1. A corrente elétrica é medida em amperes. E esse é o nosso resultado final.